Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar da apresentação das futuras soluções Calefi para bombas de calor que estarão presentes no novo catálogo geral. Catálogo este que será lançado nas próximas semanas. Durante a última feira de Milão, a Mostra Convenho, a Calefi foi galardoada com 5 prémios MCE Excellence Awards, relacionados com soluções inovadoras e energeticamente eficientes. Estes 5 produtos obtiveram este importante reconhecimento por contribuírem para o processo de transição energética e oferecerem vantagens em termos de poupança de energia e proteção dos recursos para o instalador, o projetista e o ambiente. Estes 5 produtos são o Calefi XF, o Calefi HED, a iStop Plus, o separador hidráulico com inércia híbrido e grupo de controle de pressão, o 539H. Analisemos agora um esquema hidráulico de um sistema centralizado multifamiliar, onde para além de encontrarmos estas 5 soluções premiadas, fazem também parte outras soluções Calefi. No esquema hidráulico, se olharmos para a esquerda, podemos observar a zona de produção de energia. Nesta parte da instalação, podemos ver soluções Calefi ligadas à segurança da instalação, como as válvulas iStop, soluções de tratamento mecânico de captação do ar e sujidade, como o Calefi XF, o DirtMag, o Discal e o novo HED, e por fim soluções Calefi ligadas ao controle da instalação, como as válvulas 3 vias fundamentais para a definição da prioridade da água primária, se faz as AQS, ou o sistema de climatização. Problemas como corrosão e incrustações no circuito das instalações de aquecimento e arrefecimento são imputáveis muitas vezes à pobre qualidade da água de alimentação. O enchimento das instalações é efetuado com água potável proveniente da rede de abastecimento, o que garante já a sua distribuição com parâmetros controlados. No entanto, é fundamental realizarmos um tratamento químico nesta mesma água. Um tratamento de eficácia superior é a desmineralização, aplicável apenas em circuitos fechados das instalações de climatização, mas extremamente eficaz na remoção de sais e da condutibilidade elétrica. O resultado é uma água com um elevado grau de pureza, uma condutibilidade elétrica extremamente baixa e um pH que se estabiliza num curto período de tempo em valores compreendidos entre os 7 e os 8. O kit de enchimento e desmineralização PT580 é já uma solução muito conhecida no nosso mercado e, como representado no esquema, encontra-se na alimentação do circuito dos geradores de calor. Outra solução presente no esquema é o separador hidráulico com inércia híbrido, onde se encontram as duas fontes térmicas, quer a bomba de calor e a caldeira, a enviar a energia para a distribuição para o secundário da instalação de climatização. Esta distribuição é garantida através dos grupos de circulação Calefi para baixas e altas temperaturas. Do vosso lado direito encontra-se a produção e distribuição das AQS, de modo a prevenir a proliferação da perigosa bactéria Legionella nas instalações centralizadas de produção de água quente para uso sanitário com acumulação. É necessário acumular a água quente a uma temperatura superior a 60 graus. Esta temperatura existe a certeza de inibir totalmente a proliferação das bactérias que podem causar a infecção denominada doença do legionário. Estas temperaturas são, no entanto, demasiado elevadas para serem usufruídas diretamente pelo utilizador. É necessário, por isso, reduzir a temperatura da água quente distribuída para um valor inferior e compatível com o uso. Para além disso, não só o acumulador, mas também toda a rede de distribuição necessitam da operação de desinfecção térmica com intervalos regulares. Caso contrário, também naquela se expandirá rapidamente a bactéria. Perante tudo isto, é sempre aconselhável instalar uma misturadora capaz de reduzir a temperatura da água distribuída por um valor regulável, inferior ao da acumulação, manter constante a temperatura da água misturada quando variam as condições de temperatura e pressão na entrada ou caudal consumido. Permitir a programação da desinfecção térmica com um valor de temperatura superior ao de regulação nos tempos necessários e nos períodos com consumos menos frequentes, os horários noturnos, por exemplo. Permitir a monitorização e a gestão remota da instalação da distribuição de água quente sanitária, garantindo o seu estado funcional com o registro contínuo das temperaturas atingidas.
A misturadora é a Legionmix, solução Caleffi que se encontra presente na nossa gama de soluções há mais de 20 anos e solução que se encontra instalada em inúmeras instalações do norte ao sul do país. De forma a garantirmos uma desinfecção e distribuição de água quente sanitária, é essencial um balanceamento eficaz e para isso a Caleffi propõe os reguladores termostáticos da série 116. Na entrada da água fria da rede encontramos o filtro, o desconector e o novo grupo de controle de pressão, a série 539H. Mencionado também podemos ver as soluções de segurança da instalação, a válvula de segurança e o vaso de expansão. Comecemos por analisar a zona do esquema hidráulico onde temos a produção de energia. No exterior da instalação da bomba de calor encontram-se localizadas as válvulas anti-gelo, a solução iStop. Como já conhecem, a Caleffi oferece uma gama de válvulas de antigelo que vão de encontro ao tipo de instalação pretendida. iStop, sem sensor de ar exterior, solução ideal para instalações de piso radiante quente e frio, para além de todos os tipos de sistemas de aquecimento. Por outro lado, iStop, com sensor de ar exterior, que permite o funcionamento do sistema em arrefecimento, mesmo com temperaturas da água próximas de 3 graus. Em tais condições, a intervenção do sensor de ar impede a descarga da água. O novo modelo das válvulas antigelo Caleffi é a iStop Plus, uma evolução da válvula antigelo atual que permite operar com uma temperatura de água até 90 graus, adaptando-se a todas as bombas de calor do mercado, independentemente do fluido frigogéneo utilizado. Combinado ainda com uma maior compacidade que permitirá uma maior facilidade de instalação, mesmo em situação de menores instalações, menos espaços disponíveis. Desculpa. O seu funcionamento é igual a iStop, sem sensor de ar exterior, isto é, permite a descarga do fluido do circuito quando a temperatura do mesmo atinge um valor médio de 3 graus, evitando assim a formação de gelo no circuito de uma instalação de bomba de calor, evitando possíveis danos no equipamento e nas tubagens. Resumindo, as vantagens desta válvula são sistema de proteção passiva mecânica que não necessita de corrente elétrica, a geometria especial do dispositivo permite a instalação onde o espaço é extremamente limitado, a temperatura máxima de trabalho de 90 graus, adaptando-se ao funcionamento com qualquer tipo de bomba de calor. Importante voltar a salientar que a utilização das válvulas antigelo nas instalações de bombas de calor trazem inúmeras vantagens. Entre elas, o instalador não tem de ter a preocupação com a percentagem real de glicol no circuito, não existem custos de aquisição de glicol, sem custos de eliminação do glicol usado, água sem glicol permite melhor desempenho dos componentes inseridos nas instalações hidráulicas, já que não interferimos na viscosidade da água como acontece com o glicol. Face ao acima exposto, o investimento na válvula antigelo é rapidamente amortizado. As instalações de climatização estão frequentemente sujeitas a problemas como depósitos e incrustações, perda de eficiência na permuta térmica, altos níveis de ruído, ruptura de equipamentos e obstruções das linhas. Estes problemas são provocados em grande medida pela qualidade da água e pela presença de ar e impurezas que provocam a formação de incrustações, facilitando o fenómeno de corrosão. A presença de impurezas deve-se às partículas provenientes da rede de abastecimento de água numa fase inicial, à sujidade causada pelo processo de montagem e pelos próprios componentes da instalação, à corrosão por aeração diferencial, à oxidação das superfícies metálicas por ação do oxigênio presente no ar dissolvido. Para captar estas partículas, a Caleffi propõe o nosso já conhecido Caleffi XF série 577. Filtro de sujidade magnético com limpeza semiautomática. Elimina logo desde a primeira passagem 100% das impurezas com dimensão superior a 150 micron presentes na instalação, graças à sua dupla malha extrafiltrante. O Caleffi XF assegura a proteção e a eficiência máxima, aumentando em 15% a poupança energética do sistema com bomba de calor e reduzindo os custos de manutenção.
O ímã interno retém as impurezas ferrosas e as escovas internas permitem a limpeza do dispositivo sem haver a necessidade de o desmontar. Este dispositivo mantém a sua eficácia ao longo do tempo, aumentando a poupança energética da instalação com bomba de calor e o seu desempenho garante uma proteção contínua do gerador de calor. Por que instalar o filtro de sujidade magnético? Para proteger os vários componentes que compõem um sistema de aquecimento e ou arrefecimento, especialmente se for com bombas de calor. Graças ao Caleffi XF, evitam-se avarias das válvulas, bloqueios de circuladores e as consequências desagradáveis do baixo desempenho dos permutadores de calor. Além disso, é imprescindível a instalação de um dispositivo mecânico para a separação de impurezas em qualquer tipo de sistema. Este é um dispositivo de filtragem extra. O sistema de dupla filtração torna o tratamento realmente eficaz, autolimpeza máxima, simplificação de manutenção, a máxima eficiência evita o mau funcionamento dos componentes do sistema, efeito magnético, o forte campo magnético retém todas as impurezas ferrosas, economia de energia, um sistema eficiente consome menos em termos de energia e custo, versátil, permite instalações em tubagens horizontais ou verticais, mantendo as características funcionais. As medidas DN40 e DN50 são dotadas de um bypass que permite parcializar o caudal que passa através do dispositivo e aumentar assim o valor do KV. Recomenda-se uma filtragem a 100% durante a colocação em funcionamento e nas primeiras semanas de funcionamento da instalação. Na fase de manutenção, pode regular-se o dispositivo em função do bypass para obter um KV mais elevado, como podem ver na tabela dos KVs que apresentamos. Para além disso, através do Caleffi XF, é possível adicionar aditivos químicos, para além de funcionar também como a possibilidade de purga. Os problemas causados pelo ar contido nas instalações hidráulicas podem ser graves e incómodos, quer para os utilizadores, quer para os profissionais responsáveis pela instalação. Se estes problemas não forem analisados em profundidade, podem conduzir frequentemente a soluções que não os resolverão a longo prazo. Inicialmente, é muito importante identificar os fenómenos provocados pela presença de ar na instalação. Alguns deles são o ruído nas tubagens e nos terminais, caudais insuficientes, bloqueio total da circulação e permuta térmica insuficiente entre os terminais de emissão e o ambiente, corrosão da instalação e a própria cavitação. A Mostra Convenho 2024 foi a ocasião escolhida para o lançamento do novo separador de microbolhas de ar de alta eficiência, o Caleffi HED, série 5516. O produto foi incluído na área de exposição dedicada às instalações com bomba de calor, para que lhe fosse dado o devido destaque dentro de um contexto técnico e a total atenção por parte do instalador. A sua elevada eficiência de purga reduz os consumos, aumenta a poupança energética e diminui os custos de manutenção, uma vez que minimiza problemas como o ruído nas instalações e nos terminais, a corrosão dos próprios componentes, os bloqueios de circulação e a permuta térmica insuficiente. As vantagens do Caleffi HED são: permite a separação até 99% do ar contido nos sistemas de bombas de calor, desde a primeira passagem. Remove automaticamente todo o ar presente no circuito, até ao nível de microbolhas, mesmo a baixas temperaturas. Ajustável para se adaptar a tubagens horizontais, verticais e angulares. Equipado com tampa de segurança higroscópica. Seguem alguns exemplos de aplicação em tubagens verticais, horizontais e angulares. Na MCE 2024 apresentamos também o novo separador hidráulico com inércia para sistemas híbridos, aumentando a oferta já existente de separadores hidráulicos com inércia, produzido em aço inox, incluído isolamento em PPE e garantindo um certificado classe A. As 6 ligações permitem conectar e operar uma caldeira e uma bomba de calor em paralelo. O volume de 50 litros torna sempre disponível a energia necessária para a bomba de calor para as suas funções auxiliares.
Segue agora algumas configurações do separador hidráulico com inércia para instalações híbridas. Importante também salientar que esta solução poderá abranger soluções de bombas de calor até uma potência máxima de 50 kW. Para finalizar, um esquema hidráulico de aplicação do separador hidráulico com inércia híbrida. Analisemos agora o esquema hidráulico de produção e distribuição da AQS, do esquema inicialmente apresentado. Daqui falaremos de uma nova solução de controle de pressão, a solução já vossa conhecida, a Legiomix, e o balanceamento das redes de recirculação da AQS. O grupo de controle de pressão para instalações hidrossanitárias une num único componente 3 dispositivos diferentes: uma válvula de interseção de esfera, uma redutora de pressão com filtro e uma válvula de retenção de tipo EA, instalado na tubagem de abastecimento de água quente ou fria aos pontos de utilização. Diminui a pressão à entrada da rede principal, impede o retorno da água à rede e permite a interseção dos pontos de utilização para operações de controlo e manutenção. Como vos disse, os componentes constituem esta solução. O design patenteado do dispositivo permite um menor tempo de instalação, uma maior compacidade, fiabilidade e flexibilidade, com a consequente redução do espaço necessário na tubagem, mesmo quando comparado com componentes separados. O grupo de controle de pressão possui um cartucho monobloco extraível. O grupo foi projetado para simplificar a instalação de um contador de água e de outros aparelhos ajusantes. Neste grupo pode também ser complementado com isolamento e manómetro. No esquema da AQS encontramos também a nossa já conhecida Legiomix 2.0, a misturadora eletrónica híbrida, que combina num único dispositivo a funcionalidade tradicional da misturadora termostática mecânica com a eficiência de gestão da misturadora eletrónica. O rolador eletrónico, diretamente integrado no servocomando, permite a gestão da temperatura da água misturada de acordo com os diversos programas funcionais, tanto para o controle normal como para a fase de desinfecção térmica para a prevenção da legionela. O rolador está preparado para a gestão remota com protocolos de transmissão Modbus específicos através da placa opcional. A misturadora eletrónica é normalmente utilizada nas instalações centralizadas de hospitais, lares, centros desportivos e comerciais, hotelaria e escolas. Nestas estruturas de utilização coletiva é ainda mais necessário o controle e a prevenção da doença do legionário de modo programado, gerindo corretamente os tempos de desinfecção. Essas instalações necessitam cada vez mais de um controle remoto e do registro das temperaturas de modo contínuo para uma melhor garantia de funcionalidade efetiva. Algumas características da Legiomix 2.0 são: vem de fábrica preparada com 4 programas para vários tipos de controle de desinfecção térmica, permite baixar a temperatura na fase de rolação para valores que evitem queimaduras, permite elevar a temperatura na fase de desinfecção em função semanal e horária, visualização no regulador do estado de funcionamento do dispositivo, alarmes, por exemplo, desde os cortes de rede, bateria, sondas avariadas, desinfecção, choque térmico e próprio reset do aparelho. Para além disso, tem um histórico de funcionamento através de uma placa opcional. De forma a garantirmos uma desinfecção térmica em todos os pontos de instalação, é fundamental instalar dispositivos que permitam fazer o balanceamento da recirculação das AQS. O rolador termostático é utilizado para balancear automaticamente os circuitos de recirculação das instalações de distribuição de água quente sanitária, de forma a assegurar que todos os segmentos da rede atinjam o valor de temperatura desejado. É, além disso, dotado de um mecanismo de bypass, a utilizar em caso de desinfecção térmica contra a legionela. O dispositivo é concebido com a função de desinfecção térmica automática termostática ou preparado para a função de desinfecção anti-legionela, com a possibilidade de instalar o respectivo cartucho de desinfecção através do atuador. O rolador termostático inserido
em cada segmento do circuito de recirculação, mantém de modo automático a temperatura programada. Aquele, através da ação de um cartucho termostático interno específico, modula o caudal do fluido em função da temperatura da água na entrada. Quando a temperatura da água se aproxima do valor programado, o obturador reduz progressivamente a passagem de caudal. Deste modo, o caudal de fluido, empurrado pela bomba de recirculação, distribui-se por outras partes, realizando um balanceamento térmico automático efetivo. Em caso de necessidade, o regulador possui também a função de desinfecção térmica, útil no caso de se querer aumentar a temperatura na rede para valores superiores a 55-60 graus. Esta função pode ser totalmente automática, através de um segundo cartucho termostático específico, de 60 ou 70 graus, ou comandada através de um atuador eletrotérmico, que por sua vez é controlado por uma centralina. E assim chegamos ao fim deste webinar. Agradeço desde já a vossa presença. Espero que esta sessão tenha ido de encontro às vossas expectativas e que estas novas soluções possam contribuir para o enriquecimento técnico das vossas instalações hidráulicas. Obrigado.